Boa tarde. Tá dando para ouvir? Não sei se está dando para ouvir. Olá, todo mundo. Faz alguma sinalização aí, por favor, para saber que está dando para ouvir. Boa tarde, todo mundo. Tá dando para me ouvir? Estamos esperando o nosso primeiro apresentador, que chegou agora aqui, né? Guilherme Boa Oliveira da tarde. Silva. Boa tarde, Guilherme. Gui, nosso Gui. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo legal. Massa. Vamos começar devagarzinho, né? Beleza. Mas manter a pontualidade. É, então, antes de te apresentar a tua comunicação, eu vou fazer uma apresentaçãozinha desse evento, tá bom? Vai ser rapidinho. Vou ler aqui porque fica mais fácil também. Deixa eu colocar uma luz aqui, eu estou sem luz. Bom, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma jornada organizada pela Rede de Historiadores Negros. Essa é a terceira jornada que vai se estender por toda a semana, com apresentações a partir de hoje, 31 de agosto, até sexta-feira, dia 4 de setembro. Gostaria de agradecer a presença de todas, todos, todas. Antes de começarmos, gostaria também de apresentar brevemente a Rede de Historiadores Negros. Criada durante o 28º Encontro Nacional da Associação Nacional de História, ANPU, em Florianópolis, a Rede de Historiadores Negros conta com mais de 250 membros de todo o Brasil, composta majoritariamente por mulheres, 56,6 contra 42,8 de homens, mais ou menos que a gente vai ver na composição dessa própria jornada. Ela também é formada em sua maioria por doutores, 31,8%, mas participam da rede doutorandos, doutorandas e graduandos e graduandas. Também as pessoas vão poder perceber isso durante a nossa jornada. A primeira jornada organizada pela rede teve por título Em Defesa do Direito à História da Gente Negra, que se realizou de maneira inédita no Instagram, no último dia 13 de maio. A segunda jornada, História das Mulheres Negras, foi organizada na Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e foi do 21 ao 23 de julho. E essa terceira jornada tem por título 170 anos do fim do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil. Considerados crimes contra a humanidade, o tráfico de africanos escravizados e a escravidão alicerçaram a formação do Estado brasileiro. Em mais de 3 séculos, 300 anos, o Brasil se tornou o destino de aproximadamente 5,3 milhões de homens, mulheres e crianças que foram arrancados da África, transportados através do Atlântico em condições subhumanas e submetidos à escravidão em minas e plantações de açúcar, algodão e café, nos serviços domésticos e diversas atividades urbanas. Desse total, 4,8 milhões de pessoas sobreviveram à travessia, ou seja, cerca de 500 mil vidas humanas foram perdidas em quase 10 mil viagens através do Atlântico. Em termos gerais, o Brasil foi a nação que mais recebeu africanos escravizados nas Américas, em torno de 46%, segundo as estatísticas mais recentes. Até mesmo Antes mesmo do Brasil se tornar um Estado independente, o artigo 10 do Tratado Anglo-Português de 10 de fevereiro de 1810 previa que Dom João VI tomasse medidas para gradualmente abolir o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Porém, 2 tratados e 2 convenções mais tarde não foram suficientes para, para pôr um fim a esse infame comércio. Como condição imposta pela Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil, um terceiro compromisso foi então assinado. Esse documento incorporava os compromissos anteriores e previa a abolição total do tráfico 3 anos após sua assinatura. Esse acordo marca o início de uma disputa
jurídico-política que terminaria com a Lei número 581, de 4 de setembro de 1850. Esse período pode ser dividido em duas fases. Na primeira fase, o Brasil pareceu aderir ao Tratado Antitráfico, mas sem agir ativamente, limitando-se a declarar o tráfico como crime e tornar livres os africanos apreendidos de navios negreiros, capturados na costa do Brasil. O emblemático desse período foi a Lei de 7 de novembro de 1831, que foi cumprida durante um curto espaço de tempo, mas, por fim, acabou sendo sabotada por um conluio entre os irmãos siameses da política imperial, as elites brancas do Brasil e o poderoso lobby dos traficantes de escravizados. A segunda fase é caracterizada pela Lei número 581, de 4 de setembro de 1850, que foi decretada em virtude não só de uma pressão diplomática e militar inglesa, que feria diretamente a soberania nacional, mas também por conta de temores em relação às revoltas escravas. A chamada Lei Eusébio de Queiroz, na verdade, não deu cabo do infame comércio de forma imediata, embora as importações de escravos tenham diminuído significativamente, o tráfico só terminou de fato completamente em 1856. A abolição do tráfico de escravizados merece reflexão no nosso momento atual, como a história do tráfico transatlântico de africanos escravizados e a escravidão se conectam com a nossa atual opressão racial. De que maneira isso acontece? No país que mata um homem negro a cada 23 minutos, um país que mais encarcera e asila sua população negra, lembrando que o Brasil tem a terceira população carcerária depois dos Estados Unidos e da China, é imprescindível uma discussão política sobre o infame comércio, sua persistência, apesar das leis antitráficos, e, particularmente, sua controversa abolição. Nesta data apagada da memória nacional, a Rede de Historiadores Negros lembra que o tráfico transatlântico de africanos escravizados foi um dos capítulos mais dolorosos da história da humanidade. Milhões de vidas foram ceifadas e outros milhões perderam a liberdade. O Brasil foi um dos atores principais nesse drama de escala mundial, cujo legado permanece ainda conosco. Da mesma forma, a Rede de Historiadores Negros defende de forma vigorosa que o ensino do tráfico seja não somente parte do currículo do ensino superior, mas também de todos os níveis da educação escolar. Antes de começarmos de fato nossas jornadas em homenagem não, mas para tratar do fim do tráfico, gostaria de agradecer aos colegas membros da Rede Historiadores Negros que possibilitaram a realização desse evento. Em especial, os colegas de Tan Cruz, que cuidou de toda a identidade visual e dos belíssimos cards do nosso evento. Roquinaldo Ferreira ajudou na estruturação, definição e programação da jornada. Carlos Silva Júnior fez a ponte, literalmente, com alguns participantes da nossa jornada que ainda não são membros da nossa rede. A Ana Flávia Magalhães Pinto e Cândido Domingues por colaborarem com o nosso release, que foi compartilhado com os colegas da imprensa. A todos os participantes e mediadores, o meu muito obrigado. Nosso primeiro apresentador hoje, que vai apresentar o seu trabalho, é o Guilherme Oliveira da Silva, doutorando da Unicamp, que vai apresentar a comunicação Guerra e Poder na África Central, os reinos do Congo e do Dongo e o tráfico transatlântico, século XVII. Guilherme iniciou sua pesquisa ainda no mestrado, então é meio que um prolongamento dessa pesquisa. Eu tive o prazer de ler essa manhã boa parte dela e a palavra está com você, Guilherme. Você tem 30 minutos, depois a gente abre para perguntas, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando para te ouvir. Muito bem. Perfeito. Bom, só uma pequena correção. Na verdade, eu estou no mestrado agora e eu comecei a minha pesquisa na graduação. Okay. Eu faço mestrado em História Social da África na Unicamp, sou orientando da Silvia Lara. E a minha pesquisa, então, ela se centra, né, na África Central no século XVII. Bom, então, primeiro, né, para eu falar sobre guerra e poder na África Central no século XVII. O que seria a África Central?
Eu entendo a África Central ou a África Centro-Ocidental como a região em que hoje, no século XXI, abarcam os países de Angola, República Democrática do Congo e República do Congo. Né? Então, é essa região, esse espaço geográfico a que eu me refiro na pesquisa. Entrando na temática da jornada, qual é a relação entre a África Central e o tráfico transatlântico no século XVII? Nesse período, né, no século XVII, a África Central foi a região que mais exportou africanos para as Américas. Não somente aqui para a América Portuguesa, né, no caso do Brasil, e a América Espanhola, mas também para a América Inglesa, para a parte norte, né, para a América do Norte. Nas primeiras décadas do século XVII, cerca de 90% de todos os africanos que foram para a América na situação de escravizados embarcaram a partir de Angola. Ou seja, falar sobre tráfico transatlântico no século XVII é falar, sobretudo, de africanos que saíram da África Central. Então, esse é o meu recorte espacial. Né? Inclusive, o John Thornton e a Linda Haywood, que são dois dos maiores especialistas em África Central no século XVII, desenvolveram uma pesquisa, né, que se tornou um livro chamado Central Africans, Atlantic Creoles and the Foundation of the Americas, em que eles defendem a tese que a população afro-americana, que a origem da população afro-americana é centro-africana, né? São os centro-africanos que fundam o que é chamado de população negra na diáspora. No século XVII, a África Central é uma região formada por diversos reinos. Na minha fala, eu vou privilegiar o reino do Congo, que era o reino mais forte da África Central no período, e o reino do Dongo, que era o segundo reino mais forte. Mas além do Dongo e do Congo, a gente encontra nessa região, né, entre esses países que hoje são Angola, Congo e República Democrática do Congo, os reinos de Luango, o reino de Matamba, o reino de Benguela, Kassange, que eram reinos relativamente grandes e fortes, para além desses outros reinos, né, do Congo e do Dongo. E ainda havia, entre o reino do Congo e o reino do Dongo, uma região chamada região dos Dengos, que era uma região formada por diversos estados menores, né, diversas chefaturas menores do que esses outros reinos, mas que também eram organizados de alguma forma. Cada um desses reinos que eu falei, eles tinham as suas especificidades, as suas culturas e as suas formas de organizações próprias. Mas, de modo geral, todos esses reinos, eles compartilhavam do mesmo tronco étnico-linguístico, né, de origem bantu, e eles eram, em sua maioria, bakongos, falantes de Kikongo, né, na região aí do reino do Congo e ao redor, ou eram ambundos, falantes de Kimbundo, na região do reino do Dongo e também ao redor. E o Kimbundo e o Ambundo são línguas próximas, né, por fazerem parte do mesmo tronco etnolinguístico. E esses reinos, ora eles se aliavam e ora eles se rivalizavam ao longo do tempo. Mas, além desses reinos estarem se articulando ou se rivalizando entre si, desde o século XVI, nós temos na África Central o contato desses centro-africanos com os europeus, principalmente com os portugueses, que primeiro eles se aliam com o Congo, depois eles invadem o reino do Dongo, em 1575, e fundam Angola. Angola era o nome dado, era o título dado ao rei do Dongo, né? Por isso que nós temos o país Angola. Então, a África Central do século XVII é um espaço em que há diversos reinos e sociedades independentes que estão se articulando ou se opondo aos portugueses que se fixam na região. Então, a minha pesquisa, né, a minha ideia de pesquisar as relações de poder na África Central no século XVII é entender como que essas alianças são feitas, como que esses grupos estão se articulando, ou como eles estão disputando, como eles estão entrando em conflito, né? Essa é a minha ideia. A minha pesquisa ela ainda está muito no início, então eu não vou trazer tantos dados da minha pesquisa, eu vou fazer mais um panorama histórico desse contexto, né, e do que eu estou pesquisando.
Bom, então, a princípio é isso, né? África Central e relações de poder no século XVII. Só que o que acontece? Durante muito tempo, a historiografia ela ignorou os povos africanos das análises históricas, né? Os povos africanos eram povos sem história, visto que a história se inicia com a invenção da escrita, e os povos que não têm escrita logo não tinham história, né? Posteriormente, a África ela é retomada pela historiografia, mas ela é retomada para reafirmar o colonialismo e o imperialismo. Então, quando os portugueses que estão nessa região da África Central no século XVII retomam a história da África Central no século XX, eles retomam ela para reafirmar os feitos e as conquistas históricas dos portugueses ao longo da colonização. Então, essa perspectiva, que vem principalmente a partir aí da década de 40 do século XX, cria um discurso que inferioriza os africanos. Então, se os africanos foram trazidos para a América como escravizados, é porque eles eram inferiores ou mais fracos militarmente do que os europeus. Se os africanos entraram nesse processo de escravização e se eles foram dominados e colonizados, é porque eles não eram fortes o suficiente. E esses africanos, eles são generalizados, primeiro como africanos, né? Então não existem bakongos, ou ambundos, ou ovimbundos, ou imbangalas, eles são africanos. E ao mesmo tempo eles são vistos como incivilizados, militarmente desorganizados, desarticulados e tudo mais. E além disso, criou-se uma polêmica, né, pelo fato de existir ou não escravidão dentro do continente africano e de colocar a existência da escravidão em África no sentido de culpabilizar a própria população negra pelo tráfico transatlântico, né, de jogar nas costas da população negra a culpa do tráfico. Esse argumento que é largamente utilizado, sobretudo atualmente, né, numa disputa por espaços e discursos e narrativas por uma direita extremamente racista, no sentido de falar que os negros não podem reivindicar determinadas coisas, ou o movimento negro é deslegitimado, ou as figuras históricas da população negra, né, como, enfim, Zumbi dos Palmares, são deslegitimados ou são demonizados ou vistos enquanto seres que escravizavam outros negros. Então, a gente não pode falar do movimento negro porque os negros escravizaram os negros. A gente não pode ter cota porque os negros que escravizaram os negros, porque Zumbi dos Palmares tinham escravos, e assim por diante. E essa fala é problemática no sentido de generalizar os processos históricos da população negra, né? Então, eu retomo aqui agora uma fala que a professora doutora Lucilene Reginaldo, que vai vai se apresentar, se eu não me engano, na quinta-feira, na quinta, né? Então, a Lucilene, ela deu uma palestra em 2017, na PUC Campinas, e nessa palestra ela fala que se nós formos estudar a história da África, falando que os negros escravizaram os negros, nós temos que estudar que durante a Primeira Guerra Mundial, os brancos mataram os próprios brancos, né? E a gente não estuda nenhum acontecimento, nenhum fato histórico se tratando de Europa, falando que os brancos mataram os brancos. A gente estuda os franceses que lutaram contra os alemães, que se articularam contra os ingleses. A gente não estuda que os brancos lutaram contra os brancos. Mas quando a gente vai falar sobre o continente africano, a gente ainda fica preso, eu falo, a gente dentro de um senso comum, né? Não de fato no debate é mais atualizado. Mas a gente ainda fica presa nessa argumentação de que os africanos lutaram contra os africanos, que os negros escravizaram os próprios negros, e a gente não consegue avançar em um debate mais complexo e tem essas tentativas de deslegitimar o movimento negro a partir dessa afirmação. Bom, então a gente tem, nas décadas de 60 e 70, um processo de descolonização e independência dos países africanos do colonialismo europeu, né? E aí, a partir desse processo de descolonização, nós temos uma criação de uma outra perspectiva, de um outro discurso histórico. Então, se até agora nós tínhamos um discurso histórico que entendia que os africanos eram incivilizados, que os africanos eram inferiores, nós temos já na década de 70 uma série de produções da historiografia
sobretudo de pan-africanistas, né, de militantes aí das causas de descolonização e independência dos diversos países do continente africano, uma perspectiva que buscasse analisar os interesses e o protagonismo dos africanos nos processos históricos, né? Que buscava a afirmação da África e dos africanos não enquanto lugares e sociedades inferiores, mas sim com forte nível de organização, de estruturas sociais complexas e tudo mais. Então, houve um grande movimento para descolonizar a história africana e, num primeiro momento, a principal ideia era passar uma perspectiva de que a história da África é tão grandiosa, tão complexa e tão importante quanto a história europeia. Então, nós temos uma primeira geração de historiadores, né, da década de 70 que vão partir dessa perspectiva, que vão retomar a história social para incluir as perspectivas dos africanos em relação a isso. E é nesse sentido de criar novas perspectivas que surgem os trabalhos que analisam as relações de poder na perspectiva dos africanos, né? Ou seja, essa perspectiva que eu estou trazendo, ela vem de toda essa luta, de todo esse processo da historiografia africanista de se reafirmar e de buscar novos discursos. Bom, para eu falar sobre relações de poder, primeiro eu queria dar a definição, né, o que eu pesquiso, o que eu entendo como poder na perspectiva dos centro-africanos. Eu entendo que para os centro-africanos, poder é domínio sobre pessoas. Ou seja, o poder nos reinos da África Central, ele é efetivado através do domínio que os líderes possuem na aldeia ou dentro das hierarquias sociais. E aí, a partir desse domínio, que são produzidas as formas de existências materiais e afirmações de poderes. Ou seja, quanto mais pessoas um líder tem sobre o seu comando, maior é o seu poder. E a guerra, ela é utilizada pelos centro-africanos para ampliar o poder sobre pessoas. Pois quanto mais pessoas, maiores são as riquezas materiais produzidas dentro da aldeia, dentro daquela sociedade, e assim por diante. Então, a riqueza para os centro-africanos não estava em ter um território vasto, estava em ter um grande número de pessoas dentro daquele espaço. Já para os portugueses, que estão na África Central no século XVII, poder é domínio sobre território. Os portugueses, eles precisavam ampliar o seu território de domínio para conseguir aumentar o número de escravizados para suprir os interesses dentro e fora de Angola. A guerra para os portugueses, então, ela é utilizada para ampliar o território de influência portuguesa, porque esse território proporcionava mais escravizados. Tanto é que o reino do Dongo, que é o segundo maior reino da África Central nesse período, ele não tinha fronteiras totalmente definidas, porque o poder ele era constituído pelos líderes e não pelos territórios. Já para os portugueses, as definições territoriais elas eram marcos importantes para definir a dimensão do poder. Tanto é que a cada território que os portugueses conquistavam, eles construíam um forte, né? Eles construíam um presídio, que era uma construção para afirmar que eles tinham poder naquele território. Mas então, resumindo, tanto para aumentar o poder sobre pessoas na perspectiva centro-africana, como para aumentar o poder sobre território na perspectiva portuguesa, as guerras constituíam um elemento central nas relações de poder. Por isso que eu faço essa união entre guerra e poder, porque a guerra era um caminho para a obtenção e ampliação dos poderes, tanto dos centro-africanos como dos portugueses nesse período. Só que no século XVII, ou melhor, no período anterior à Revolução Industrial, as tecnologias bélicas dos europeus, elas não eram superiores às tecnologias bélicas dos africanos. Então, tudo que a gente tem de tecnologia bélica europeia nesse período, de canhão, de alguns armamentos com pólvora, eles não eram superiores, eles não faziam a diferença em batalhas contra os centro-africanos. Essa superioridade bélica, né, esse argumento de que os europeus conseguiram angariar escravizados, que os europeus conseguiram colonizar a África, porque eles tinham melhores armamentos e tecnologia militar mais avançada do que os africanos, só faz sentido no período pós-revolução industrial.
tudo que eu falo em relação ao século XVII não se aplica a essa ideia de superioridade bélica dos portugueses. E o Uhum. que eu acho interessante da África Central no século XVII, né, o que eu acho interessante de estudar a África Central e as relações de poder nesse período, é porque a Europa e a África estão no mesmo mundo econômico e militarmente falando. Né? A gente não tem uma superioridade europeia na África. A gente não tem uma ideia de inferioridade dos africanos em relação aos europeus e aos portugueses. No século XVII, nós estamos falando de relações iguais, né? Estamos falando aí de sujeitos que estão se articulando e se entendendo enquanto iguais. Isso é muito interessante, é muito importante para a gente pensar nas relações. Bom, então, se os portugueses Uhum. não uma tecnologia militar avançada, se eles não eram superiores aos africanos, para eles conseguirem ampliar o poder, eles precisavam de alianças com os centro-africanos. E essas alianças precisavam ser interessantes para ambos os lados. Não tinha como os portugueses forçarem uma aliança se eles não tivessem algo interessante para oferecer para os centro-africanos. E de todos esses reinos da África Central, como eu já comentei no começo, o reino do Congo era o mais poderoso território e também era o maior reino territorialmente falando, né? O reino do Uhum. Congo, ele se constituiu no final do século XIV e ele expandiu o seu domínio nas regiões em que hoje são a parte norte de Angola, parte da República Democrática do Congo e parte da República do Congo. Todo esse território era chamado Uhum. de Reino do Congo. E o líder do Reino do Congo, ele se chamava Manicongo. Manicongo seria Senhor do Congo. E existia uma forte organização social e militar que perpassava todo o reino. O reino do Congo era um reino forte e extremamente centralizado e organizado. E dentro do Congo existiam servos e existiam escravizados. Mas é extremamente importante a gente entender que a escravidão que existia no Congo, em outros lugares da África, não tem absolutamente nada a ver com a escravidão que se desenvolveu nas Américas com o tráfico transatlântico. A escravidão no Congo se referia, de modo geral, a uma complexa hierarquia social na qual, na parte mais baixa da hierarquia, estavam os indivíduos que não tinham direitos e que podiam ser vendidos ou trocados como mercadoria. É diferente de pensar na escravidão da América, que promoveu ao longo do tempo um processo de desumanização extremamente violenta dos africanos, né? São processos Uhum. totalmente diferentes, que perpassam, inclusive, por perspectivas e costumes muito diferentes, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que existia a escravidão dentro do continente africano, porque ela tem especificidades próprias que não é a mesma escravidão da América. Mas, de fato, havia escravidão dentro do Reino do Congo. E o Congo estava constantemente em conflito, tanto internamente, então, diversas facções, né, diversas regiões do Congo que lutavam para disputar o reino quando o Manicongo assumia o poder, mas também eles estavam constantemente em conflitos externos contra o reino do Dongo, contra grupos de guerreiros em Bangalas que invadem o reino do Congo ao longo do tempo. Então, eles tinham sempre muitos conflitos entre o Congo e os seus vizinhos. E quando os portugueses chegam no Congo em 1483, o rei do Congo ele enxerga nos portugueses uma oportunidade de aliança militar para ampliar os seus poderes. E o reino do Congo ele se torna aliado do reino de Portugal nesse sentido, porque militarmente falando, para o Congo era interessante uma aliança com os portugueses, porque era mais uma possibilidade deles lutarem contra os inimigos ou conseguirem estabelecer a ordem. E aí tem a criação de uma troca cultural, uma troca linguística, uma troca religiosa, uma troca de, de culturas mesmo, né, entre sociedades. Diversos membros da elite do Congo são enviados para a Europa para aprender a ler e escrever em português e em latim. Os reis do Congo trocam cartas com o rei de Portugal. Então, se você pegar, por exemplo, a Monumenta Missionária Africana,
que é uma coleção enorme de documentos do século XV, XVI e XVII, você encontra diversas cartas que os reis de Portugal trocavam com os reis do Congo. Eles têm correspondência, né? A elite do Congo aprende português e aprende latim, e fala e escreve em latim e português muito bem. Então é disso que eu estou falando, de um período em que as relações elas se dão de forma igualitária entre aí o final do século XVI e o século XVII, né? E os portugueses eles não conseguem impor um domínio no Congo. Eles estão lá no Congo, eles trazem padres, trazem missionários para ensinar o catolicismo dentro do Congo, mas eles não conseguem impor o domínio. Mas, ao mesmo tempo, os portugueses possibilitam o aumento de poder do Congo, cedendo o exército para o Manicongo. E nessa relação de troca, uma vez que o Manicongo estava ganhando o exército dos portugueses, e em troca, o Manicongo realizava o pagamento através de escravizados. Então, os portugueses cediam o exército e o reino do Congo cedia escravizados. E é através dessa articulação com o reino do Congo que os portugueses começam a conquistar os primeiros escravizados que embarcam, né, no tráfico transatlântico para a América entre os séculos XVI e XVII. Então, o que gera o tráfico transatlântico nesse período não é uma imposição portuguesa, não é porque os portugueses são superiores e eles conseguem conquistar essas regiões. São relações de poder entre dois reinos poderosos que trocam auxílio militar por mão de obra escravizada. Uhum. Só que dentro do Congo só poderia ser escravizado quem era permitido. Não era qualquer pessoa que poderia se tornar escravizada, não era qualquer pessoa que poderia ser vendida no comércio. E o Reino do Congo deixa isso muito explícito. Tanto é que os portugueses tentam ampliar o número de escravizados nas embarcações, mas eles não conseguem porque o Congo só permite que determinadas pessoas sejam escravizadas. Só que ao longo do tempo a ganância portuguesa acaba desrespeitando esses valores culturais do Congo e os portugueses eles acabam escravizando inclusive membros da elite e membros da família real do Congo. A gente tem na região de Minas Gerais, sobretudo ali na região de Ouro Preto, né, da região ali do Ciclo do Ouro, a lenda do Chico Rei, que segundo essa lenda, né, segundo essa tradição oral, o Chico Rei ele era um membro da elite do Congo e que é escravizado na América, né? Depois ele consegue conquistar a liberdade, e aí ele se torna um rei dentro de Minas Gerais. Então, essa oralidade, né, essa história de Chico Rei, ela se remete a isso, né? A gente tem, de fato, membros da elite do Congo e membros da realeza do Congo que começam a ser vendidos como escravizados. Só que os portugueses, eles conseguem pontualmente ampliar os escravizados no Congo, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem adentrar no Congo no século XVII. Os portugueses eles tentam invadir o Congo em 1622, em 1667, em 1665 e em 1670. Dessas 4 vezes, 3 vezes eles não conseguiram. A expedição de 1670 foi tão desastrosa que de todos os portugueses que foram para o Congo lutar, nenhum voltou vivo. De tão forte, tão bem estruturado que o Congo estava nesse período. E aí a única vez que o Congo conseguiu, que o Congo perdeu para os portugueses em 1665 na Batalha de Anguilla, foi porque eles tiveram o protagonismo de um exército africano à frente da batalha, que eu vou falar mais disso daqui a pouco. Bom, então fiz a contextualização do reino do Congo. Fica de olho no tempo, porque teoricamente você tem agora 5 minutos para concluir, né? 5 minutos, né? Beleza, vou concluir rapidão. Bom, e o segundo maior reino da África Central no período, então, era o reino do Dongo. O reino do Dongo, ele foi vassalo, se a gente pensar no critério de vassalagem, né, que existia na Europa medieval, foi um reino vassalo do Congo até o século XVI. E o líder do reino do Dongo, ele é chamado de Angola. Por isso que o país, então, se torna Angola. No século XVI, o reino do Dongo ele era formado por
36 territórios independentes, que eram chamados de murindas, e cada murinda era governada por um líder chamado Soba. E aí as disputas de Sobas por território frequentemente levavam à guerra e aliança entre diversos Sobas. O território do Dongo, né, dentro desse território, os Sobas eles tinham determinada autonomia e independência, mas eles correspondiam ao Angola através do pagamento de tributos e serviços de guerra. Então, se o Angola tivesse em guerra contra o Reino do Congo, ele ia convocar os Sobas e cada Soba ia ceder um número de homens para lutarem, né, para compor esse exército e lutarem. O Dongo, então, ele era formado por duas classes governantes. A primeira classe era o Angola e a sua família, e a segunda classe eram esses Sobas. Dentro das murindas, dentro do território de cada Soba, a organização funcionava a partir de 3 grupos sociais. Nós tínhamos os filhos da murinda, que eram que eram os Sobas, os filhos dos Sobas, os familiares do Soba, né, que eram ligados ao Soba por laços de ancestralidade. Depois nós tínhamos os servos, chamados de quijicos. Os servos, eles não eram escravos, mas eles não tinham direitos, eles não construíam poder. Eles trabalhavam na terra livremente, eles tinham a sua porção de terra, mas eles não tinham o poder e os privilégios que os Sobas e os seus familiares tinham. E abaixo dos quijicos, nós tínhamos os mubicas. Os mubicas são escravizados, eles podem ser vendidos e eles podem ser trocados enquanto valor comercial. Então, quem são os escravizados no reino do Dongo são os mubicas, que estão abaixo dos quijicos, que por sua vez estão abaixo dos Sobas, que estão abaixo do Angola. Então a gente tem uma estrutura social rígida. E da mesma forma como os portugueses se aliam no Congo e conquistam escravizados cedidos pelo rei do Congo, eles tentam se aliar com o Dongo para conseguir escravizado. Só que a escravidão por aliança, por essas alianças, ela não dá certo por muito tempo. E os portugueses percebem que, na verdade, a melhor forma para eles conseguirem escravizados não é se aliando, é fazendo guerra contra os centro-africanos. Só que, como eu disse, nesse período, as guerras, a tecnologia de guerra dos portugueses, elas não são superiores. E os portugueses estão em um território em que eles não conhecem e eles estão em menor número, né? Os centro-africanos são muito mais numerosos do que o grupo de portugueses que está nesse lugar. Então, para os portugueses conseguir fazer guerra contra os centro-africanos, eles precisaram se aliar com os centro-africanos de alguma maneira. E aí, nesse contexto de aliança dos portugueses com os centro-africanos, a gente tem a criação de um elemento chamado Guerra Preta. A Guerra Preta são exércitos compostos por africanos, com líderes africanos, com as maneiras, né, próprias da região de fazer guerra, que se aliam com os portugueses e proporcionam as vitórias aos portugueses. Então, se os portugueses conseguem expulsar a Rainha Ginga do Reino do Dongo em 1627, se eles conseguem, lá em 1675, derrotar o rei do Congo e cortar a cabeça do rei do Congo, é porque quem conseguiu e quem protagonizou esses empreendimentos militares foram os membros da Guerra Preta. E esse é o meu objeto de estudo, é a Guerra Preta. Porque o que acontece, já concluindo, a Guerra Preta ela é vista pela historiografia como um exército auxiliar dos portugueses, como se os portugueses estivessem impondo os seus desejos para que os centro-africanos lutassem a favor dos portugueses. De fato, eles lutaram a favor dos portugueses. Mas, para além disso, a Guerra Preta ela atua a favor dos interesses das lideranças centro-africanas. Então, se determinado líder africano se aliou com os portugueses, não foi porque os portugueses imporam isso, foi porque ele também tinha interesses em se aliar e em constituir parte dessas relações de poder. Então, a minha pesquisa, ela utiliza a Guerra Preta, ela utiliza esse exército africano que se alia com os portugueses como fio condutor para entender como se dão as relações de poder na África Central no século XVII. No sentido de que as relações de poder elas não são verticalizadas do colonizador português em relação aos reinos centro-africanos, né?
elas são mais complexas e mais profundas do que isso. E é isso. Parabéns. Excelente pesquisa, excelente apresentação. Muito bom. E obrigado por respeitar o tempo, sobretudo, né? Agora nós temos mais ou menos aproximadamente 20 minutos para trocar com você aqui, fazer algumas perguntas. Já apareceram algumas no chat, que eu fui copiando enquanto você ia falando. Eu também terei uma para te fazer, pelo menos uma. Mas olha só, pediram aqui despertador socioambiental, falar sobre a escravidão que havia no Congo, né? E também Kleber Rocha, por que os canhões e as armas de fogo à base de pólvora não gerou nenhum tipo de vantagem sobre a população centro-africana? Elas são meio quase todas, se dá para responder num bloco só, né? Beleza. Luana Santos, 07, quais eram essas pessoas dentro do Congo que poderiam ser escravizadas? Aí tem uma pergunta quase um pouco parecida. Emerson Monteiro, oficial, quais critérios de escolha dessas pessoas no Congo? Acho que ele está se referindo também às pessoas que seriam escravizadas, né? Uhum. E, enfim, você quer responder essas quatro primeiro? Beleza. Bom, eu vou condensar a questão da escravidão do Congo, que eu acho que eu consigo responder elas de uma vez só, né? A escravidão dentro do Reino do Congo, ela estava ligada, na verdade, basicamente as relações de poder, elas estão relacionadas com ancestralidade. Então, Uhum. quanto mais poderoso era o seu ancestral, mais poderoso você vai ser na próxima geração. Então, o filho de um manicongo, o neto de um manicongo, o bisneto de um manicongo, eles têm poder extremamente forte porque eles são descendentes dos principais líderes, dos maiores líderes que nós temos. Os escravizados, por sua vez, além deles não terem uma descendência, além deles não terem uma ascendência que se remete a um poder, eles são, sobretudo, escravizados por guerra. Então, o Congo fazia guerra contra um reino vizinho, contra um estado vizinho, contra um grupo que se rebelava ou que não queria ceder às ideias do Congo. O Congo fazia guerra contra esse determinado lugar e as pessoas que perdiam a guerra se tornavam escravizadas do Congo. Então, o critério de escravidão era esse. Primeiro, você não podia ser membro da elite, né? Você não podia fazer parte aí das famílias mais ricas. E segundo, que os escravizados eles se tornavam escravizados através de guerras. Sobretudo, guerras com reinos vizinhos e com estados vizinhos. Eram esses grupos que poderiam se tornar escravizados. De maneira alguma, de forma alguma, o rei do Congo venderia um cidadão, né, uma pessoa de dentro do Congo que compartilhasse de determinado grau de ancestralidade ou de determinada relação de poder. Eram principalmente pessoas de fora que eram conquistadas através de guerra, né? E aí, com o tempo, conforme aumenta o período da escravidão, acontece que todo mundo no Congo passa a ser escravizado. Tanto é que o rei do Congo, tem um manicongo, que ele escreve uma carta para o rei de Portugal reclamando disso, né? Basicamente, nessa carta ele fala, olha, nós falamos português, nós sabemos escrever latim, nós conversamos de igual para igual, nós temos cristianismo, nós temos igrejas católicas aqui no Congo, vocês não podem nos tratar como se nós fôssemos inferiores e escravizar a todos nós, né? Tem essa correspondência, porque eles têm essa noção de quem pode ou não ser escravizado. Acho que é mais ou menos isso, acho que eu consegui responder a questão. E sobre os canhões e armas de pólvora, o que acontece nesse período é que as armas de pólvora e os canhões que nós temos, eles não têm, elas não tinham a mesma agilidade e a mesma velocidade que uma arma de fogo tem no contexto de pós-revolução industrial, né? Então, por exemplo, um mosquete, enfim, uma arma do século XVII. Para você dar um tiro e depois você conseguir recarregar ela, você leva um tempo. Nesse tempo entre dar o tiro e recarregar a arma, o guerreiro africano já tinha alcançado você, já tinha te matado com uma flecha, já tinha te matado com uma machadada, né? Não era prático. E outra coisa, a África Central é uma região extremamente tropical. A pólvora molha.
molhou a pólvora, não tem mais serventia também a pólvora, né? Então eles percebem que as formas como eles faziam guerra em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, não faz o menor sentido dentro da África Central. É isso. Quer passar para as próximas? Pode ser. Então, a Matilde está perguntando assim: quais fontes você trabalhou? Inclusive, tem uma outra pergunta que vai na mesma linha. Se você pode indicar algumas fontes para que as pessoas pudessem, bibliografia, né? Compreender um pouco mais sobre a Guerra Preta. Aí eu aproveito, né, em questão do tempo também, são 3h45, estou olhando aqui para o horário europeu. 3h45, para te fazer a minha pergunta. De que maneira você acha que a gente pode utilizar a tua pesquisa para educação básica, por exemplo, assim, para preparar uma aula de educação básica? De que maneira a gente podia, né, incitar o interesse das crianças, ou mesmo no ensino médio, no ensino superior, enfim, de que maneira a gente pode aplicar a tua pesquisa para a educação, né? Replicar ela na educação. Precisa Bom, repetir? sobre a fonte. Não, deu para entender. Perfeito. Sobre as fontes, a gente tem o privilégio da África Central no século XVII ser uma das regiões que mais tem fontes escritas para a gente trabalhar, né? Então, como principais fontes, a gente tem História Geral das Guerras Angolanas, que é um livro escrito por um português que morou em Angola por mais de 50 anos, e aí ele produz, né, ele narra uma série de guerras, ele fala inclusive de líderes militares, né, e descreve esses líderes militares africanos como valentes homens de cores pretas e tudo mais. Além da História Geral das Guerras Angolanas, nós temos a Monumenta Missionária Africana, que é uma série de cartas, de documentos administrativos que são desse período. Nós temos um livro chamado O Livro dos Baculamentos, que é um livro que é, na verdade, uma listagem de todos os sobas que são articulados, né, que são vassalos de Portugal nesse período. Nós temos Fontes para a História de Angola no século XVII, da Beatrix Heinz. Essas são algumas das principais fontes, né? São fontes produzidas por europeus que passaram um período na África Central, que conversaram diretamente com os reis do Congo, com os reis do Dongo, que entrevistaram a Rainha Ginga e que escreveram esses documentos. Então, esses documentos eles têm uma riqueza muito grande. Se tem alguém interessado em pesquisar a África Central, Angola, Congo, Reino do Dongo no século XVII, me procura depois, me manda uma mensagem que eu posso estar enviando o que eu tenho em PDF, digitalizado, para as pessoas consultarem e pesquisarem. Em relação à sala de aula, acho que essa é uma pergunta bem interessante, né? É uma temática que me interessa muito. E o legal sobre esse conteúdo é que, assim, na educação básica, esse conteúdo ele entra no conteúdo do 7º ano. Eu não vou lembrar agora os eixos, né, da Base Nacional Comum Curricular, mas esse conteúdo de tráfico transatlântico, né, desses conflitos de escravidão, entra no conteúdo do 7º ano. E o legal é que nós temos um filme de 2013 sobre a Rainha Ginga e que mostra justamente essas relações de poder da Rainha Ginga com os portugueses, né, e com os centro-africanos de modo geral. É um filme que dá para a gente passar em sala de aula. E nós temos também uma história em quadrinhos da Rainha Ginga, que também é super bacana trabalhar em sala de aula, né? Tem em PDF, é um material que dá para ser lido no computador ou ser impresso. Então a gente tem esses recursos didáticos de história em quadrinho e também de filme que ajuda. A gente tem um rapper aqui no Brasil chamado Rincon Sapiência. O Rincon Sapiência ele se autodenomina como Manicongo, né? Se referindo então ao rei do Congo. Então são recursos tão interessantes para a gente levar em sala de aula. E o que é interessante é que nós estamos falando sobre reinos, né? Infelizmente, a gente tem desde 2003 a Lei 10.639, né? De ensino de história africana e afro-brasileira em sala de aula, mas ainda é um espanto para os alunos você entrar em sala de aula e falar que em África haviam reis, reinos, rainhas, princesas, né? Então, falar sobre os reinos da África Central
no século XVII, que é um período em que os europeus não estão em uma situação de superioridade, é um recurso didático muito interessante para pensar mesmo em uma ferramenta educacional antirracista, né, de uma outra perspectiva de história da África em sala de aula. Muito bom. Tem um monte de perguntas que eu acho que a gente não vai ter tempo. Inclusive, era uma das questões da Sheila. Ela falou assim, pouco tempo de apresentação. Na verdade, são 30 minutos, né, para cada apresentador. A gente estipulou assim para poder ter esse feedback das perguntas, mas acho que dá para fazer mais uma antes da gente ir para as considerações, porque tem um problema no Instagram. Para salvar essa live, a gente precisa terminar ela antes que complete 1 hora. Aí a gente consegue salvar. Elas ficarão todas elas salvas no perfil do nosso perfil de historiadores negros e as pessoas poderão consultar mais tarde. Vamos lá, vou te fazer mais uma pergunta para ver se dá para você responder no curto tempo que a gente tem, né? Espera aí, vou pegar uma que veio aqui no final, que era sobre... Agora estava fugindo. Paulo, que perguntou: a extrema-direita vem demonizando figuras históricas relacionadas à resistência do povo negro. Inclusive, é de praxe ouvir que Zumbi tinha escravos. Você pode explicar melhor essa questão? Pouco tempo. Você tem aí, sei lá, 7 minutos. Tá, bom, é uma questão complexa, né? Não dá para esmiuçá-la, mas a gente precisa. Quando eu citei o exemplo, não sei se o Paulo já estava, quando eu citei o exemplo, a gente precisa deixar de enxergar os africanos como africanos, né? Ou a gente precisa deixar de enxergar pessoas negras apenas como pessoas negras, no sentido de que as experiências históricas dos africanos, né, das populações negras na diáspora, elas não são experiências humanizadas. E quando eu falo para a gente deixar de enxergar os africanos como africanos, eles não são todos iguais e eles não se enxergam como iguais. E eles se pautam nessa diferença, né? As relações de poder, elas se pautam nessas diferenças. De fato, havia escravidão dentro do continente africano? Haviam, mas assim como toda e qualquer sociedade, nós temos classes sociais distintas que se organizam de forma diferente e que entram em conflito por conta dessas diferenças. Na África nós também temos isso. Então o argumento que existia escravidão na África só serve para demonstrar que a África é um continente grande, complexo e com uma história diversificada. Não tem como a gente falar que os negros escravizaram os negros. Não existe isso. O que existe é um Angola que está acima socialmente de um Mubica, que está abaixo socialmente de um Kijiko, né? Então a gente precisa entender quem são esses indivíduos. E quando a gente fala sobre Palmares, não dá para afirmar que Zumbi dos Palmares tinha escravizados, mas a gente entendendo que Palmares é a reconstrução de um reino centro-africano na América, e que dentro dos reinos centro-africanos nós temos escravidão, consequentemente, provavelmente havia escravidão dentro de Palmares, também entender essas complexidades desses indivíduos, né? A gente não pode entender que Zumbi dos Palmares era um ser perfeito, né? Que, enfim, escravizava ou não pessoas, porque heróis são construções sociais, são construções culturais que nós escolhemos através do discurso que nós queremos levar. Mas o fato é que o argumento de que Zumbi dos Palmares escravizava pessoas ou que havia escravidão dentro da África não serve para deslegitimar a luta dos movimentos negros, a luta por cota étnico-racial. Ela não pode ser utilizada nesse sentido, porque a gente pode retomar isso que as pessoas falam, aliás, que a Lucilene cita, né? Se a gente for estudar falar que os negros mataram os negros, que os negros escravizaram os negros, a gente tem que olhar para a Europa e falar a mesma coisa. Mas os brancos também mataram os brancos. Mas também teve guerra dentro da Europa, né? Então é a gente humanizar e entender a complexidade dos processos históricos dos africanos e das populações negras na diáspora. E a gente ressignificar também o que significa resistência, né? Porque resistência e luta anticolonial não se faz apenas daqueles que se aquilombaram ou daqueles que negaram a escravidão.
dentro das relações de poder, resistência é também você se reafirmar enquanto superioridade dentro de uma estrutura militar, né? Então, enfim, é mais complexo do que isso. Ah, bom, quero te dizer que ainda tem uns minutinhos para considerações finais, mas fazer uma grande ressalva que eu acabei esquecendo de mencionar no início, quando eu fiz um resumo sobre a nossa rede, Historiadores Negros, e também o motivo dessa jornada, de falar que um grupo de historiadores que também fazem parte da rede criaram recentemente um projeto chamado Salvador Escravista, que eu convido a todos que estão nos assistindo para buscar na internet o site, conhecer melhor o projeto. Então, queria aqui registrar isso, vou falar um pouco mais, de repente, durante a jornada de hoje. Eu queria que você encaminhasse para as considerações finais, mas não sem antes dizer que estou muito contente de poder te ouvir sobre a tua pesquisa. Foi uma excelente apresentação, muito segura, tranquila, e quero dizer para as pessoas que não tiveram suas perguntas respondidas, que elas podem entrar em contato com o Guilherme. Por favor, entre em contato com ele, que eu acho que ele vai poder responder a todas com muita tranquilidade. Tá bom? Muito obrigado, Guilherme. Caminho para as considerações finais. Eu que agradeço, queria agradecer o convite, dizer que é uma iniciativa louvável e é um acontecimento histórico também estarmos fazendo essa jornada. E é uma ponte que é muito interessante, muito importante de ser construída, né? Em toda essa pluralidade, todas essas temáticas que serão apresentadas. Foi uma honra para mim poder abrir essa jornada, né? Estar aqui com todas e todos nessa tarde. Muito bacana. E dizer que a live encerra agora, mas que o diálogo ele continua aberto. Então, se quiserem me procurar nas redes sociais, né? Meu Instagram está aqui, Gui_Olukó. Olukó que significa professor em Iorubá. Podem me procurar no Instagram, podem me procurar no Facebook, Guilherme Oliveira. A gente troca e-mail, troca fonte, troca referenciais de materiais didáticos, enfim. Estou aí aberto ao diálogo, dizer que estou muito feliz de poder falar sobre a minha temática, né? Durante esse período de pandemia, eu já participei de diversas lives, mas essa é a primeira live que efetivamente eu estou falando da minha pesquisa, né? Vai Geralmente acabar. intelectuais. Ah, A gente tem. beleza. Pode continuar. A gente tem um minutinho para concluir. Beleza. Não, eu só queria encerrar aqui dizendo que intelectuais, historiadores negros e negras são procurados para falar sobre racismo e a gente não necessariamente pesquisa racista, apesar de termos uma perspectiva de história antirracista e tudo mais. Então, é interessante que nós possamos fazer mais lives e falar sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas referências e ampliar aí os nossos conhecimentos e os nossos diálogos. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Essa é, sem dúvida, uma tarefa que os historiadores negros vão colocar em prática sempre, a possibilidade de apresentar nossos trabalhos e nos afirmarmos também nesse debate através das nossas jornadas, através das nossas lives. Eu queria dizer para você, ó, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Obrigadão. Forever. Tamo Obrigado, junto. Dani. Abraços. Um abraço.